Shalom, Ubrahá, paz e bênção para todos. Meus irmãos, vamos então dar continuidade às nossas aulas de hebraico, né? Até o momento, né, eu, o pastor Raimundo Ben Yohanan Zait, né, já trouxemos aqui para vocês algumas matérias, né? Até o momento nós já aprendemos aí as 22 letras consoantes, aprendemos as 5 letras, né, que tem o som duplicado, né, o som dobrado. Aprendemos a questão das 5 letras que mudam a sua grafia no final de palavras, que são os sufites. Aprendemos sobre a questão das vogais, né, que são as necudotes, os sinais massoréticos. E também falamos sobre transliteração, né, que transliteração é uma ferramenta na qual nós usamos para fazer a leitura. É claro que com o passar do tempo você vai praticando e não há mais necessidade de fazer essa transliteração. Você já vai olhando para as palavras e lendo automaticamente, né? Então é algo assim que você vai ter que treinar ao longo do tempo para poder não precisar mais, não haver mais necessidade de usar, né, no caso, a transliteração. Muito bem. Depois da transliteração nós falamos sobre o dagesh. Né, o dagesh é aquele ponto inserido nas letras, né, que faz a distinção entre as letras dobradas, né, e tem outras funções também. Depois, né, com o passar do tempo, você se aperfeiçoando, você vai entender mais um pouquinho sobre ele. Depois do dagesh nós falamos sobre o shevá, né, o shevá, no caso ele também é um sinal massorético, funciona como uma vogal E em 2 casos, né, quando ela está no começo de palavra, ela é a vogal E. Quando ela se encontra no meio de palavras, né? No caso, o segundo, né, quando estão seguidos, né, um do outro, esses 2 sinais shevá, o segundo terá o som de vogal E e o primeiro mantém o som da consoante. Quando está fora dessa regra, no caso só tem um shevá, ele vai manter sempre o som da consoante. É um shevá mudo, né? E depois nós falamos sobre o artigo definido, que ele, no caso, é identificado pela letra Re. E tem aquelas variações que nós mostramos, né, nas aulas. Agora não há necessidade da gente estar vendo a colocação de cada um, porque é uma regra para cada um, né, cada uma formação dele, né, para que você possa usar. Por enquanto, como nós falamos até no início das aulas, isso aqui é uma aula prática, para que você já comece a ler as palavras com facilidade, já ter frases, né, e com o seu desenvolvimento, né, com a sua busca, a seu aperfeiçoamento do estudo, você vai começar também até a fazer traduções, né? Claro que isso aí nós vamos ter uma caminhada, né, uma caminhada mais à frente, né? E depois do artigo definido, nós temos uma aula anterior relacionada somente a isso. Hoje nós vamos estar dando sequência a essas aulas, nessas informações, e nós vamos falar sobre o vav conjuntivo. Né, conforme o próprio nome já diz, vav conjuntivo. Qual a letra que vai identificar, no caso, essa informação gramatical? É a letra vav, tá? Então, o vav conjuntivo ele vai funcionar como uma conjunção aditiva e. Qual é a função? Estar, no caso, unindo, né, 2 palavras ou, no caso, 2 frases, conforme eu falei logo no princípio, Shalom Ubrahut, né? Então, estou dizendo paz e bênção. Então, esse E, aí no caso, é uma conjunção aditiva E, é um vav conjuntivo. Esse vav conjuntivo vai funcionar também com outras formas, né? Com finalidades. Mas, a princípio, o vav conjuntivo, ele é uma conjunção aditiva E. Então, como ele será? Será nesse formato aqui, conforme nós já falamos até no artigo definido. Vai funcionar com uma vogal A, vai funcionar com um shevá, vogal I, e nesse formato aqui, com o dagesh no meio, ele vai se tornar uma vogal U. Então, como ficaria a pronúncia aqui? Vá, vê, vi, vu. E tem uma outra formação também que é, no caso, o Vé, que é o vav, com esse sinal aqui, esses 3 pontos, que vai ser traduzido como Vé. Mas sendo que todas essas formações, independente da pronúncia, vá, vê, vi, u, vé,
vai ser sempre traduzido como uma conjunção aditiva e, ok? Então, como isso vai funcionar? Nós vamos fazer alguns exemplos práticos aqui para a gente entender, tá? Então, você tem essa palavra aqui, até aproveitando também para treinarmos a transliteração. Eu passei vários exercícios de transliteração para vocês. Nesses exercícios, né, devem ser treinados. Baixem textos, né, até na internet hoje com tanta facilidade, textos com sinais maçoréticos, e comecem a treinar a leitura com a transliteração. Depois comecem a praticar sem a transliteração. Olhar a palavra e já começar a ler sem a transliteração, tá? Então a primeira palavra que eu separei aqui para darmos exemplo, né, do VAV conjuntivo é essa palavra aqui. E até aproveitando para ter uma outra informação gramatical sobre ela, tá? Então nós temos essa palavra, ok? Então vamos transliterar essa palavra para que a gente possa entender o que está escrito. Vamos colocar com outra caneta para a gente entender aqui. Então, qual é a primeira letra dessa palavra? Um resh, que é um R. A segunda letra, um U, né? Que é o VAV, com um pontinho dentro aqui. Vocês vão olhar naqueles sinais lá das vogais, vocês vão ver que esse VAV aqui, né, com um pontinho dentro aqui, ele funciona como U, até como no VAV conjuntivo também, aqui ele vai ser pronunciado como U. Então, nós temos o U. Agora, uma observação aqui. Essa palavra, ela termina com uma consoante RET. Então tá aí uma regrinha, vocês anotarem. Toda palavra que terminar com uma vogal RET e tiver terminando, né, tiver acompanhada de uma vogal, a vogal vai preceder a consoante. Então, como ficaria essa leitura, essa transliteração aqui? Se a vogal vai preceder a consoante, a nossa leitura sempre é o seguinte: consoante, vogal, certo? Mas nesse caso, quando estiver com uma consoante RET, a vogal vai preceder a consoante. Então, como vai ficar essa leitura? A e, no caso, o RET, que é o CH. Então, como vai ficar a leitura dessa palavra? Ruar, né? Lembrando que o CH ele tem um som de RR, então vai ficar ruar. E o que significa a palavra ruar? Significa espírito e, de acordo com o contexto, também significa vento. Tá ok? Então nós temos aqui ruar. Por que ruar? A consoante, né, no caso a vogal, vai preceder a consoante. Então você não vai colocar CHA, vai ser ACH. Ok? Então nós temos aqui o substantivo. Ele está sozinho, não temos nenhum prefixo. Agora eu vou prefixar aqui para que possamos entender o VAV conjuntivo. Vou pegar outra canetinha, que essa daqui já está falhando. Vamos pegar aqui o VAV, como vai ficar com o VAV conjuntivo. Então nós temos o mesmo substantivo, tá? Só que eu vou prefixar agora aqui, vou colocar uma outra cor também para que vocês possam visualizar melhor, com o VAV conjuntivo, ok? No caso, esse aqui vai ser usado o VAV com o Shiva. Conforme eu falei, cada um desses aqui tem uma regra, né, do uso deles, de acordo, né, quando estiver precedendo ele, né? Uma gutural, no caso uma palatal, né? E assim tem regras para cada uma deles. Não vai ser o nosso caso de estudo agora. Vamos só entender a questão, né, didática aqui do VAV conjuntivo. Então, como vai ficar agora essa transliteração? Vamos lá. Então você já conhece a palavra rua, né? R. Temos o U, o A e o Re. Lembrando da regrinha, que a vogal, no caso, quando terminar com um Re, nós temos a vogal precedendo a consoante. Beleza. Rua.
Então, só que agora você não tem simplesmente o substantivo, você tem aqui um prefixo, certo? Então esse prefixo é o VAV conjuntivo. Como vai ser a leitura aqui? Leia como ele está escrito. Nós temos o VAV e temos, no caso aqui, o Sheva. Então como vai ficar? Deixa eu só mudar aqui essa letra, botar minúscula, para a gente entender melhor, para não ficar muito confuso. O R, o Ruar. Então você vai ter o VAV conjuntivo e o Sheva, que é no caso o VAV conjuntivo que está formado com o Sheva. Então como ficou a leitura agora? Veruar, veruar, né? Então você já sabe que a palavra rua significa espírito. Ou vento. E como você vai traduzir, no caso, o VAV? Ele é uma conjunção aditiva e. Então você vai colocar e espírito e vento. E sabemos também que não tem a presença aqui de um artigo definido, né? Então aqui no caso vai ficar indefinido, como ficaria e um espírito e um vento, ok? Então essa é a informação no caso do VAV conjuntivo. Ele também é um prefixo, né? E como acontece da mesma forma com o artigo definido, nós não vamos ler e rua, vai ser verua, vai ser verua, ou seja, esse VAV também ele se anexa ao substantivo conforme no caso do artigo definido. Vamos dar um outro exemplo para a gente entender melhor. Aqui eu coloquei só essa questão dessa palavra para que a gente entenda essa questão aqui, ó, dessa observação sobre a palavra terminando com uma consoante rete, a vogal vai preceder a consoante. A primeiro e consoante A. Então fica ruar, ok? Uma outra palavrinha agora, uma outra palavra. E a gente aproveitando também para fazer, no caso aí, a nossa transliteração. Coloquei aqui uma sequência de frases, de palavras, para que a gente possa ir treinando. Assim, a gente fica melhor. Então vamos lá. Qual é essa primeira letra? Vamos transliterar primeiro. Nós temos um RET, que é um CH. Temos uma vogal O aqui. Temos o SHIM, que é o SH. Temos o E. E nós temos aqui um RAF sufite. Lembra que as letras terminadas no final que muda a sua grafia? Né? Um RAF sufite, que também é um CH, ok? Então nós temos o substantivo puro. O que está escrito aqui? Rocher. Rocher. Rocher significa escuridão. É claro que pra gente, eu estou passando a tradução, mas você com o dicionário você vai conseguir, no caso, essa tradução aí, tá bom? E outra questão, eu vou depois colocar lá na descrição o dicionário, um dicionário bem prático que eu uso. Também agora na internet você baixa aí vários dicionários, tradutores, né, que facilita bastante. Mas esse dicionário que eu vou colocar na descrição para vocês, ele, no caso, tem assim todos os sinais maçoréticos, fica melhor para a gente ler, porque geralmente na internet você vai baixar para iniciante, fica um pouquinho dificultoso aí, fica um pouquinho complexo, porque não vem com, muitos não vêm com os sinais maçoréticos, então para você ler às vezes fica um pouquinho complicado, né? Por enquanto, depois isso vai se tornar normal, tá bom? Então, eu vou colocar na descrição o dicionário que eu comecei usando, tem outros, né? Mas esse é o mais simples porque você vai abrir, como você abre um livro no português, né? Assim,
da sua direita, né, para a esquerda, no caso você abrindo um livro normal, né, da direita para a esquerda. Deixa eu dar um exemplo aqui como é que funciona isso. Eu tenho aqui a Torá, né? Então a Torá, ela como o hebraico, né? Você vai ler aqui, ó, vai abrir aqui da esquerda para a direita. Já está um pouquinho cansada, né? Da direita para a esquerda e começa a ler, tá? No português você abre o livro aqui, certo? Você abre assim. No hebraico você vai ler desta forma. Você da esquerda, abrindo da esquerda para a direita. Tá ok? Então esse dicionário que eu vou deixar na descrição para vocês, você abrindo conforme no hebraico assim, você vai ter as palavras no hebraico com tradução para o português. E você abrindo o dicionário dessa forma, você vai ter, no caso, a palavra em português, no caso o dicionário, né, português, e a palavra no hebraico. Então você tem como, tendo uma palavra hebraica, você vai descobrir o seu significado no português. E tendo uma palavra em português, você vai saber como ela é escrita em hebraico, ok? Aí você vai ter essas traduções. Mas voltando para cá. Então nós temos Rocher. Rocher significa escuridão. Agora vamos prefixar esse substantivo. Deixa eu botar os pontos maiores aqui, que vocês possam estar visualizando melhor. Agora vamos prefixar. Eu estou colocando com uma cor diferente para que vocês possam visualizar melhor, tá? Então vamos transliterar essa palavra, como vai ficar a sua leitura, ó. Começa aqui, né? Agora nós não temos só uma palavra aqui com 1, 2, 3 consoantes, nós estamos já com 4. Então já fica essa dica aí, né? Conforme nós falamos, a maior parte das palavras, elas começam, das palavras em hebraico são triconsonantal, mas tem as palavras também com 2 consoantes, que isso aí com o tempo nós vamos identificando, né? Mas a maior parte são com 3 consoantes. Então essas 3 consoantes, você identificando aqui, ó, 1, 2, 3, tem uma informação diferenciada aqui, né? No caso, uma quarta consoante, você já entende agora que é um VAV conjuntivo. Então como vai ficar a leitura? Ó, V, Ro, Cher. Isso aqui é um Re, é um Raf sufite, ok? V, Rocher. Então você vê que agora não é mais só Rocher, é V, Rocher. Então o que significa a palavra V, Rocher? Agora traduzindo, sabendo que Rocher significa escuridão, certo? V, Rocher vai significar um verbo conjuntivo que você vai colocar aqui, e escuridão. Mas no português nós temos o artigo indefinido e uma escuridão. Tá ok? Porque o artigo definido, conforme nós ficamos no artigo, uma palavra, ela no hebraico ela já está automaticamente indefinida. Quando há a presença do artigo, aí no caso ela vai ficar definida. Tá ok? Então, como não temos só aqui o VAV, ela está indefinida. E uma escuridão. Ok? Então estou fazendo aqui umas palavras e transliterando também para que a gente possa entender. Então, ficando VAV conjuntivo. Uma próxima palavra. Algumas aqui eu vou colocar. Já vou começar a colocar agora. Agora um pouquinho diferenciado para a gente entender, já com umas palavras conhecidas. Temos essa palavra aqui. Okay. Então vamos lá. O que está escrito aqui?
fiz ao contrário agora, né? Temos uma consoante, o aleph, que é mudo. Vamos colocar, no caso, o som da vogal. A. Lembrando que você vai usar, no caso, o apóstrofo somente quando o aleph estiver sem vogal. Quando ele estiver com vogal, não há necessidade de você colocar ele, tá? Então você vai colocar só a vogal. Se ele estiver sem vogal, você colocava o apóstrofo. Mas como tem vogal, não precisa. Então, A, né, que é a consoante, mais vogal é mudo, mais a vogal A. Temos o resh, temos a vogal E temos o tzadik sufit, que é a terminação de palavra, que é o TS. Então, o que está escrito? Aretz. Então, essa palavra aretz é um substantivo, ele está indefinido, não temos informação gramatical nenhuma nele por enquanto. Então, vamos escrever ele agora novamente. Vamos explicar. Agora, outra colocação. Vou colocar em vermelho para a gente identificar. Então você observa aqui que eu coloquei uma informação gramatical. Que informação gramatical é essa? Temos 3 consoantes, temos um rei no começo, você já entende que essa palavra ela está com um artigo definido, ok? Então como vai ficar a transliteração dessa palavra? Ó. Ra, Re com A, Aleph com A, no caso aqui, Resh, o e o Tzadik. Haaretz, ok? Haaretz. E também é interessante a gente dar essa informação, acho que já dei algumas vezes, quando tiverem 2 vogais idênticas, a sílaba tônica fica na primeira, tá? Então aqui, ó, haaretz, haaretz, tá bom? Então a gente foge aquela regrinha de que todas as palavras, né, ela tem, no caso, a sílaba tônica no final. Então, nesse caso, temos 2 vogais idênticas, a sílaba tônica fica na primeira, haaretz, ok? Então, como vai ficar esta tradução? Haaretz, nós sabemos que significa terra, ok? Não terra planeta, terra território, tá bom? Terra. E nós temos aqui, agora ela prefixada com het. Fica a leitura haaretz. Haaretz, você já sabe que significa terra. E o artigo definido? Ele vai ser traduzido de acordo com o substantivo. Sabemos que a palavra terra, ela é feminina. Ela está no singular, então a tradução vai ser a terra, ok? Andando um pouquinho mais, vamos escrever a mesma palavra. A mesma palavra, sendo que agora nós vamos colocar já o artigo que você já identificou aqui, para não confundir. Ok? E vamos colocar agora outra informação, que é o vav conjuntivo. Tá virando uma palavra grandona, um palavrão, né? Então vamos lá. Como vai ficar agora essa transliteração? Vamos lá. Agora você vai começar daqui, ó. V, que é o vav com o sheva, o H com o A, que é o re, o aleph com A, que vai ser um A. Agora nós temos o resh com E. Temos o tzadik sufit. Ok? Então como é que ficou a leitura agora? Ve-ha-aretz. Ok? Ve-ha-aretz. Você no caso vai ter agora a tradução de aretz, terra. Ok? O artigo definido, já sabemos que é feminino singular, a terra. E depois nós temos aqui a palavra, no caso,
o VAV conjuntivo e a terra. Então você tem, ó, no hebraico você vai ler Vehaaretz. Aí você vai identificar na escrita que você tem um artigo definido e tem um VAV conjuntivo. Então a tradução vai ficar substantivo, Aretz, terra, o artigo definido, a, que é o re, aqui que representa o artigo definido, e o VAV conjuntivo. Então, Vehaaretz, ok? Então aqui nós estamos trazendo essa informação, essa explicação sobre o VAV conjuntivo, tá bom? Eu vou colocar mais algumas palavras para que a gente possa entender um pouco melhor isso, tá ok? Então, vamos dar sequência. Eu vou só dar uma pausinha aqui para apagar o quadro e vamos dar continuidade. Shalom. Até daqui a pouquinho. Então, vamos dar continuidade aqui com uma outra palavra. Vamos lá. Nós temos aqui agora uma outra palavrinha. Essa palavra, estou colocando palavras que nós já conhecemos para a gente ficar mais fácil a compreensão, ok? Então nós temos aqui a palavra, vamos transliterar para a gente entender, mem, temos o a, o yod, o i e o mem sufixo. Maim, né? Então, maim, nós já sabemos que significa águas. Ok? Águas. Então, ela está o substantivo puro, está indefinido, não tem nem informação gramatical, né? Então, nós vamos agora escrever a mesma palavra para explicar a continuação aqui. Vou escrever logo aqui embaixo para eu colocar outra informação. Então vou colocar nessa palavra aqui agora o artigo definido, tá bom? Aí como vai ficar a transliteração agora? Mai. Que nós temos a palavra maim mais o artigo. Então lê Ramai. Então nós definimos maim significa águas. Ok? Sabemos que a palavra águas no português é feminina e está no plural. Então o artigo definido vai ser as águas. Ok? Agora nós vamos colocar mais uma informaçãozinha do artigo definido, mais uma informação aqui, e vamos colocar também o VAV conjuntivo. Viram? Uma palavra bem grande, né? Então vamos transliterar isso daqui. Como vai ficar? Agora começa daqui, ó. Desculpa, é isso mesmo. V, H, M, A, Yod, I e Mem. Com palavrão, né? Então, como ficou a leitura agora? Verhamai. E esse Verhamai, qual vai ser a tradução? Nós temos a palavra maim, que significa águas. Ok? Temos o artigo definido, que no caso vai ser as, que é feminino, no caso aqui a palavra, as, e no plural, e temos o VAV, e. E como vai ficar a tradução? E as águas. No caso, no hebraico aqui, Verhamai, no português, e as águas, ok? Então, fica aí a explicação do VAV conjuntivo. De repente eu vou colocar mais algumas coisas aqui pra gente, uns exemplos pra gente entendendo melhor, tá bom? Então, mais um tempinho aqui para me apagar o nosso quadro e vamos dar sequência em outra palavra.